Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Meu Deus, que farta faz, né? Você que tem consciência das coisas, no sentido de que tem conhecimento da vida espiritual, né? De como existe a influência dos espíritos, sobretudo dos espíritos negativos, pela sintonia que você estabelece com eles. Uma vez que você sabe disso, olha, não quer mais ter influência dos espíritos negativos na sua vida. Pare de reclamar, pare de atacar os outros. Elimina no você aquilo que atrai eles. E na maioria das vezes, olha, é você residir na mágoa, na contrariedade, na farta do perdão. Quanta farta faz perdoar o outro. E às vezes você acha que está perdoando o outro, mas está perdoando a versão que você mesma criou do outro na sua cabeça. E está tirando um peso de cima das próprias costas. Ai, que bom esse dia, né? Tanta gente que às vezes a avó vai nombrar, né? Aconselhar, né? Que os guias que leva e dá o suporte. Daí a maioria que está lá é porque está interpretando a realidade da vida de uma maneira que o outro tá errado e ele está certo. Nem sempre é assim. Às vezes o outro está errado e esse outro nem existe. É uma criação da mente da própria pessoa, meu Deus. É o jeito que aquele que está no umbral interpretou o que o outro fez. Ele está ciente que tudo é passivo de interpretação. E assim mesmo, não vai auscultar, examinar os próprios pensamentos e o jeito que interpretou a realidade. Olha, se você está se sentindo mal, nem que aquilo tenha sido verdade, existem outras formas de interpretar. Você pode interpretar pelo viés do perdão, meu Deus, da tolerância, dos valores tão caros que os espíritos de luz ensinaram pra gente. Que quanto custa isso? Me diga só. É o melhor a fazer. Se você diz que não existe certo nem errado, vá por aquilo que é bom e funcionar. É bom você julgar o outro. Ai, vó, se ele fez errado é. Não é. Se ele fez errado, é escola. Aprenda com aquilo, não repita. Não, daí eu não julgo ele, não trato ele mal, vai continuar fazendo. Ai, não é assim, viu? O outro continua fazendo maldade porque a escuridão permanece no ambiente em que ele se encontra. Então acenda a sua luz se você quer verdadeiramente mudar as coisas. Pare de jogar pedra. Quanto mais pedra você joga no outro, mais eu tô certa. Não importa. Quanto mais pedra, ainda mais se você tá certa, né? Quanto mais a gente joga pedra no outro, mais a gente aumenta a escuridão no ambiente que levou o outro a tropeçar para começo de conversa. Ai, mas eu sei que ele é marvado, vó. Tem que cortar isso. Se você sabe, quanto mais não saberá a espiritualidade superior, quanto mais não saberão os espíritos de luz. E você acha que eles querem que todos os filhos amados de Deus sejam maltratados por alguém maldoso? Mas eles amam o maldoso também. E quer o bem de todos. Ou você acha que os espíritos de luz querem o bem? Olha o problema. Tem gente que acha isso. Que os espíritos de luz querem o bem das pessoas boas e não quer o bem das pessoas malvadas. É o se projetando
neles a sua forma de entender, muito egoísta, vaidosa, olha, orgulhosa forma de entender a realidade, em que quem é mau tem que perder e quem é bom tem que ganhar. Todos têm que ganhar. Todos estão aqui para crescer, para se conhecer, para ver a luz que tem dentro de si mesmo. E a partir dessa luz, iluminar o ambiente. E você sendo isso, não tem sentido jogar treva nas coisas, meu Deus. Então, se você constatou que está se sentindo mal, para de procurar culpado. Modifica a sua vibração. Modifica a sua forma de pensar. Você sabe de onde vem? Envia amor e luz e perdão. Ora pelo anjo da guarda daquela pessoa ou daquele espírito, para que o ilumine, que ilumine o ambiente à sua volta. Porque todo mundo, quando sabe que está fazendo algo errado, deixa de fazer. Ai, vó, não deixa, porque o outro sabe que é errado fazer isso e continua. Ele sabe que ele vai perder e continua. Mas deixa a vó falar uma coisa para você. Quem sabe que algo é errado fazer, olha, escute o que a avó está falando. Quem sabe que algo, se diz, né? Ah, ele sabe que é errado fazer isso. Não sabe. Ele está achando que vai levar vantagem ainda enquanto está fazendo. Então, você que sabe que é errado de verdade, não faça. Acende a luz no ambiente onde ele está, com amor, com compaixão. Todas as coisas que você viu ser certo fazer no Evangelho de Jesus, mas o outro não faz. Não é para o outro que Jesus escreveu o Evangelho. Para o outro agir conforme a sua interpretação do Evangelho, não é para isso. O Evangelho é escrito para cada um de nós, então é para o outro, vó. Mas é para o outro a partir da luz que ele... Porque sem luz você não enxerga nada, você não sabe ler nada. Se você lê o Evangelho, é porque em algum momento teve luz, seja sua, seja de alguém que chegou perto e disse, leia. Mas daí você vai agora pregar o Evangelho para o outro, com panelada na cabeça dele, jogando pedra, acusando, dizendo que ele está errado, mas ainda que ele vai se fechar, meu Deus. Então, no final do dia, se pergunte, eu mesmo pratiquei, eu mesma pratiquei o Evangelho de Jesus? Fui luz na vida dos outros? Ou fui desamparo? E olha, você corrija onde você vê que você erra. O que custa você se corrigir onde que você vê que você mesma está errando? Porque quanta gente procura assim dizer, me sinto mal, tudo por causa do que o outro fez. Porque o outro, olha, algum chega pra vó. Vó, aquele lá é feiticeiro negro, quanta macumba ele faz. Já vi matar galo negro, já vi matar bode assim, tira sangue até assim da garganta do bode, tudo, oferendando para as entidades trevosas, tudo. E agora que eu saí de lá, eu me desliguei, tudo. Enquanto eu estava lá, até que quando eu estava lá, meu Deus, quanto de maldade enviou para mim e tudo. E agora eu só me sinto mal, tô depressiva. Quantas vezes eu já pensei em fazer o indizível, vó. Eu tenho que agora falar pro mundo que essa pessoa faz isso, fazer ela parar de fazer isso. Pra quê, minha neta? Você não acabou de escutar a vó dizer? Escutei, vó, mas é o jeito que eu acho correto. Então você está estudando. Todo mundo estuda por uma razão. Para adquirir conhecimento. Com conhecimento novo, você substitui o antigo. E então você deixa de acreditar naquilo que era errado. Você conserta. Olha, o que seria das pessoas se continuasse acreditando que no
Que a Terra é o centro do universo. Quantas coisas a gente sabia, achava que era correto, depois viu que era errado, parou de fazer. O conhecimento novo vem para substituir o antigo. E substituindo o conhecimento antigo, você dá conta de tirar aquela ignorância que estava travando você de sintonizar-se com o positivo. E está aí todos os livros do Chico Xavier, do Allan Kardec e, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Então, leu lá. Perdoar o próximo é o correto. O que você vai fazer? Você vai acusar ele? Mas ele é responsável por eu estar me sentindo mal. Não é. É você se sintonizar com o que é negativo. E o negativo, ele chega perto porque ele também está na escuridão. Daí ele vê você sintonizando com ele e vê que você tem ectoplasma. Ele vem perto para se aquecer, porque está frio onde ele está. Ele se vê sozinho, não porque não tem gente que não ama ele, né? Esses espíritos que estão na escuridão, estão no frio, estão sozinhos, porque eles próprios se isolaram. Por quê? Se isolaram porque seguem acreditando que é certo o que é errado. Porque se fosse certo mesmo, estariam na luz, estariam emocionalmente equilibrados, não estaria tendo que correr, nem fugir, nem se esconder, nem servir ninguém, nem maltratar ninguém, nem de cima nem debaixo deles. Aí é a prova de que está no caminho certo. O contrário disso é auto-engano. É você, tá numa rua, né? Tem que ir para frente, vai tudo para trás. Depois tem que voltar do ponto zero para recomeçar. E quanto mais para trás vai, maior de serviço está fazendo para si próprio. Então é sempre para frente que a gente tem que ir, viu? Então você sabendo disso, deixe hoje mesmo de achar responsável por como você se sente, tanto negativamente quanto positivamente. Estou me sentindo mal. Pronto, olha para cima. Você percebeu que as pessoas que se sentem mal não olham para cima, está sempre olhando para baixo. Olha para cima e sorri. Quero ver quantos minutos você consegue ficar se sentindo mal. Eu não tenho vontade de sorrir. Então começa a sorrir, nem que seja fingidamente, que a vontade vem, o corpo não sabe a diferença. Quando você está sorrindo, o corpo acha que você está feliz, ele libera os hormônios da felicidade. Olha para cima, sorri, faz uma oração. Você sabe os passos para sair da negatividade. Não tem jeito. A avó passa o telefone da avó para você e fala, liga nesse número aqui. 3, 4, 1, 6, 8. Aí você vai digitando. 6, 8. Aí você digita 6, 9 e não consegue falar com a avó. Mas os números estavam na sua frente. Digita direitinho. E por que você está falando isso? Porque tem uma sequência de atitude, de ação que você pode fazer a cada momento para tirar a sintonia com o que é negativo, e começa por tendo postura moral e física. Se a moral não chega antes, manda a física primeiro. Bota a mão na cintura, olha para cima, põe um sorriso nesse rosto, não precisa gargalhar nem nada. Fica ali 1 minuto com a boca de sorriso, olhando para cima, para o céu. Quando você menos vê, já está em oração. Modificou a sintonia sua. Mas daqui a pouco volta, avó. É você criar fortaleza. É você deixar de...
Porque nada chega e entra no ser se não for através do seu pensamento. Mas eu me sinto mal, só se sente mal depois do pensamento, antes não é. Então tá, digamos que a avó tem razão, e a avó tem razão nisso, nem a avó, né? A avó escuta dos espíritos e passa por vocês. Então outro dia eu estava aqui, o espírito chegou e disse isso. Ele disse: vocês aceitam o pensamento? Daí você veste aquele senso de identidade. Daí você se sente algo de acordo com o pensamento que você teve. Não tem como você se sentir mal pensando coisas bonitas, pensando coisas lindas, pensando no perdão, pensando na misericórdia de Deus, pensando que a escola é um educandário terrestre, que todos nós podemos, olha que coisa boa, aprender com os nossos erros, com o erro dos outros. Vem tudo oportunidade de ligar o interruptor que acende a luz no ambiente. E esse receptor é ouvir com respeito, esperar na justiça divina que cada um se desperte segundo as suas obras, no seu momento, sendo somente a diferença que se quer ver no mundo. E pronto, o pensamento chega na sua cabeça e diz: posso entrar? Ele sempre diz: não, não diz não. Outro dia eu vi que o pensamento já estava na minha cabeça. Então, você viu ele lá. Ele está, mas não entrou. Quando ele entra, ele vai para o seu coração. E aí você se sente mal. Que está na sua cabeça não quer dizer nada. Chegou o pensamento que diz: você está sendo obsediada brutalmente. Daí você vai acreditar nele? Nem é acreditar, vó. Eu me sinto mal. Não se sente mal. Quem sente mal já acreditou nele. Ai, a avó não entende. Quem diz isso? Ninguém me entende. Pode estar se enganando, não pode? Pode. E se você estiver se enganando e todo mundo te entende, mas você diz que ninguém me entende, porque acha que é difícil fazer o correto. E o correto é dizer o pensamento: você está querendo que eu acredite que fizeram um trabalho negativo para mim. E quando eu acreditar nisso, eu vou me sentir igual todo mundo que acredita que fizeram um trabalho negativo para ele ou para ela. Se sente mal, porque trabalho negativo é negativo. Então você quer que eu me sinta assim, né, pensamento? Ele diz: eu quero, porque é verdade. Daí você pergunta para o pensamento: você está falando que é verdade, qual prova que você tem? Aí ele vai dizer: olha para o seu pensamento, depois que você acreditar em mim, você vai se sentir mal. Ah, mas depois que eu acreditar no você, até eu acreditar, eu não estou me sentindo nada. Ele está dizendo: é verdade, mas o único jeito que eu tenho de provar para você é você acreditando em mim. Ah, mas daí eu vou acreditar no você com evidência de eu me sentir mal. Então eu que estou criando evidência. Você não me está dando nenhuma. Sinto muito. Assim não dá para acreditar no você. E olha, escute a avó. Toda conversa que você tiver com um pensamento negativo vai terminar nisso. Ele está dizendo para você se sentir mal, mas não te dá razão para isso. E as razões que ele dá, nenhuma tem evidência na realidade. Ai, vó, mas um dia ele falou: se sinta mal, tudo. Porque pessoas tal mandou negativo, pensamento, energia negativa, tudo. E daí eu fui ver, realmente tinha lá uma coisa enterrada contra mim, tudo. Você viu a pessoa enterrando? Não, mas falaram que ela que foi enterrar. Mas você viu se ela enterrou contra você? Não, mas com certeza. Porque ela tinha o meu nome. Mas é o seu nome, ou quem sabe outra pessoa não tem o mesmo nome. Ai, vó, mas não dá para falar com a senhora, né? Não dá.
Não dá, porque se você quiser ajudar o pensamento negativo a ter evidência, e com isso deixar ele entrar, e a partir disso se sentir mal, daí não tem acordo com a avó. Porque a avó não vai ajudar você a encontrar evidência na realidade para se sentir mal. Mas se é fato, olha, todo fato requer interpretação. De sem fato, uma interpretação pode estar errada, não pode? Pode, avó. E se bem naquele dia a sua interpretação está errada, e aí você acredita que alguém fez maldade por você e não fez, quem está sendo injusto em toda essa situação? O outro, que digamos que fez maldade, mas não fez por você. E digamos que fez maldade, mas não por maldade, foi por ignorância, por achar que era certo, por faltar luz no seu entorno. E você julga ele. Quem é mais maldoso dos dois? Você que tinha a condição de não julgar? O outro que na escuridão fez a maldade, que é incorreto, mas achou correto. Ai, vó, mas errada sou eu, que sabendo que deveria amar e perdoar e relevar, não fiz. Então como que você quer que a avó dê razão por você, que está interpretando um fato, que pelo fato parece verdade, mas falta um monte de evidência para você ter absoluta certeza todas as vezes que você julga alguém. Porque o problema de julgar alguém, olha, você julga alguém hoje e você está correta, você vai se achar no direito de amanhã julgar de novo aquela mesma pessoa ou outras. E cada 10 vezes que você julga aquela pessoa, 9 você está correta, mas uma você pode estar incorreta. Ter interpretado mal, ter ouvido mal, ter lido mal, ter sentido algo que vinha dela, mas vinha de outro, ou sobretudo de si mesma. Imagine. Ai, vó, mas eu prefiro ser injusta com alguém uma vez que os outros sejam injustos comigo 10 vezes. Está enganada. É melhor que os outros sejam injustos com a gente 100 vezes que a gente seja injusto com os outros uma vez que seja. Porque o homem de bem que pratica o evangelho de Jesus, ou pelo menos se esforça, mulher de bem, qualquer um, que leve o nome de se esforçar para praticar o bem, para praticar a caridade, vai se esforçar para viver dentro da lei de justiça. Não faço por outro que eu não quero que faça por mim, é contra mim. Porque você diz, você gostaria que alguém fosse injusta com você? Só uma vez de 10? Você fala, nenhuma, avó. Ah, então você não gostaria que fossem injustos com você. Não seja injusto com os outros. Ah, mas como eu vou saber que eu estou sendo injusta? Pois é. Como tem possibilidade de você não saber, e a cada 100 vezes que seja você ser injusta uma vez, não compensa você julgar que está vindo dele ou dela essa energia negativa. Porque a energia negativa existe, se não vem dela, vem de outro. E se não vem de outro, está no ambiente pela própria escuridão. Que nele existe pela falta de disciplina do próprio ser humano. Então tem treva no mundo, por indisciplina do ser humano de viver na prática do bem, de sempre manter acesa a sua própria luz. Então haverá possibilidade de pessoas se enganarem? Sim, sim, haverá. Olha. E se é você que se engana fazendo mal para o outro, marja ninguém deveria fazer. Muito menos se você acha que o outro merece. Porque se alguém faz algo que merece ser corrigido, é com bondade e com luz que você vai orientar.
Então, quando você diz que se sente mal, tira as outra pessoa do seu repertório de culpados. O outro não é culpado. E nem você deveria se dizer eu que sou culpado. Só deveria ter olhos para a reforma íntima, para ver onde se equivoca, e estudar, e mudar a sua atitude e comportamento. Ver onde erra e corrigir. Porque quem busca culpado, busca depositário de reprimenda. Para que você vai buscar depositário, destinatário de reprimenda? Você está precisando reprimir alguém para você ficar bem? Tá, né? Tá. Abandone essas necessidades que você mesma ou você mesmo criou. Culpar alguém para você se sentir bem. Não, porque se eu falo a verdade, eu me sinto bem. E a verdade é que é o outro que é marvado. Os espíritos que trabalham com o outro que me enviou isso e me faz eu ter vontade de praticar o indizível. Olha o problema. É um erro esse, viu? Se é fato que o outro fez maldade contra você, o que é correto você enviar para ele? Pedra de culpa, transformá-lo em agente da maldade? A pessoa faz aquilo por ignorância. A ignorância existe porque tem treva no mundo. A treva continua existindo porque tem gente que sabe que é certo fazer e não faz. Não é certo jogar pedra no outro, é certo agir com parcimônia, com compaixão, compreendendo que cada aluno na escola da vida está num grau. Algum está no primário, algum já está na faculdade. Eu sei onde você está. É descobrir, é ter consciência constante de onde você está. É trabalhar para passar para o nível seguinte. Senão você vai reprovar. Vai ter que recomeçar. Vai ter que recomeçar. Então se corrige agora mesmo, hoje, nesse dia. Pare de acusar os outros de como você se sente. Mas vó, ela me traiu a confiança. E agora, minha neta? Vamos odiar ela? É isso que ela precisa? Já está no escuro, vamos mandar ódio para lá. O ódio é que nem cachorro raivoso. Ela está no escuro, digamos, é uma criança, né? Criança tropeçou e caiu, fez peraltice. Eu deixei ela numa sala escura, tendo luz não acendi. Agora eu vou fazer o quê? Vou mandar cachorro raivoso lá. O que o cachorro raivoso vai fazer? Vai morder ela tudo. E depois de morder, ela vai ficar lá sangrando. Vamos imaginar isso, pelo amor de Deus, não é o que a avó quer. Mas só por um segundo. Como você vai se sentir depois? Eu me sinto mal. Então não faça isso. Ninguém se sente bem fazendo o cachorro raivoso avançar em quem quer que seja. Até quem aplica, né? Sentença de morte. Outro dia aplicaram a sentença de morte num moço lá nos Estados Unidos. Aplicaram a injeção da morte e ele não morria. Gente, essas pessoas que aplicou a injeção da morte começaram a gritar de desespero junto com o homem que não morria. É só trabalhador, né? E os políticos olha, político nenhum queira participar na dor
que seja pequeno ou grande, que alcance as pessoas que necessitavam de ajuda, de consolo, de comida no prato. Porque todos eles vão sofrer na pele a dor que fizeram os outros ter. Mas não é diferente, porque de alguma forma todos somos políticos. Queremos estar bem perante Deus, queremos estar bem perante o próximo. Mas vestindo máscara, provando por A mais B quanto a gente é correto e o outro é errado, e por culpa do outro nos sentimos mal. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele vê que a gente, podendo colocar luz no ambiente, nós fazemos de vítimas. Mas eu fui vítima. Mas enquanto você se faz de vítima, você não coloca luz no mundo, não resolve a situação, nem você avança, nem o outro avança. E aí é difícil estabelecer diferença entre os dois. Viu? Tem um louco, você age igual ao louco. Mas eu não fiz o que ele fez. Mas os dois serão vistos como loucos. Se ele coloca treva, você coloca treva, quem está mais certo? Mas ele colocou muita treva. E você colocou pouca, né? Mas tendo luz, por que não acendeu? Ai, quanta gente eu vejo depois da morte se arrependendo por ter sido portador de uma grandiosa luz que nem você é. Que nem você é. E não acendeu. Preferiu ficar do lado do campo, que se vitimiza. Viu o valor nisso. Mas vem a avó, vem outros espíritos de tantas outras maneiras, muitas delas silenciosamente, advertir na sua consciência que isso é errado e que você deixe de fazer isso. Por quê? Você faz por ver valor em fazer isso, encontrar gozo no julgamento, em atirar pedra, em continuar vendo que é correto. E enquanto faz tudo isso, achando que está levando vantagem, você está plantando, essa energia está fixando no seu perispírito. E vai funcionar igualzinho uma capa de piche do outro lado. Não vai deixar a sua luz brilhar. E do outro lado, a luz que a gente tem é a luz que a gente mesmo cultivou. Olha. É a luz que a gente próprio cultivou. E de haver cultivado essa luz, seremos como plantadores, que agora tem que lidar com a semente que semeou, viu? E aí devagarinho, com arrependimento, abrindo mão de achar correto o que é errado, que você vai se desvencilhar daquela energia. Por isso que muita gente passa 6 ou 8 anos no umbral. Castigo de Deus? Nem um pouco, que isso? Se Deus é soberanamente justo e bom, amor infinito, castigo não combina com isso. Justiça sim. Quem é soberanamente justo vai dar a cada um segundo suas obras. Gente, ai meu Deus, olhe para a situação da vida, todas elas. Por favor, a avó pede assim encarecidamente para você olhar no fundo da sua alma e abandonar o julgamento de quem quer que seja. Quem faz barulho não fez para você se sentir mal. Quem não se portou, olha, eu vou repetir, o meu guia está pedindo para falar bem direitinho. Quem não se importou com o seu bem-estar é digno da sua misericórdia. Porque em outros momentos você foi infantil também.
E achou que era certo escutar música alta na hora de dormir. Achou que era certo pensar no seu divertimento em detrimento do bem-estar alheio. Sem pensar no bem-estar alheio. Indiferente com o bem-estar alheio. Agora mesmo, quando você envia energia negativa para o outro, olha, você não está pensando no bem-estar, não. Nem do outro e nem no seu. Aconteceu algo que alguém fez contra você ou contra a sua família. É hora de acender a luz no ambiente. E como eu faço isso, vó? Tendo compaixão e misericórdia. Diga a si mesma: o que Jesus faria? O que Jesus me aconselharia de fazer nesse momento, Nossa Senhora? O que a Mãe Santíssima me aconselharia de fazer nesse momento? Me diga só. Me aconselharia de amar incondicionalmente, de ter paciência, de ancorar luz no mundo. E dessa forma, modificando primeiramente a minha atitude, construir uma sociedade iluminada. Ai, que quanto faz falta isso, né? Faz falta, mas está modificando. Então, na hora que você se sentir mal, tira do seu espírito o hábito de encontrar culpado, nem ao outro e nem ao você. Não existe culpado, existe gente que se equivoca. E se ao outro, aprendamos a não nos equivocarmos. E se somos nós mesmos, policiemo-nos a não nos equivocarmos. Esse é o nosso trabalho. A gente não está aqui para mudar a chavinha na cabeça dos outros, apertar parafuso dos outros. A gente está aqui para apertar o parafuso torto que tem na nossa cabeça e no nosso coração, que impede-nos de que a cabeça pensar corretamente e que nos impede de, com o coração, amar incondicionalmente, sentir corretamente. Viu que o que falta é pouco para todos nós. É o pouco praticado com disciplina, com constância, em cada e todos os momentos de nossa vida, né? Ai, que quanta falta faz isso, viu? E mesmo nessa semana que vai entrar, você vai lembrar da avó. Você vai dizer: olha, não gostei disso que aconteceu, mas a avó Vicentina já me ensinou que ao me sentir mal, tenho que pensar onde foi que eu errei. Porque se me sinto mal, é porque deixei entrar pensamento negativo. Mas qual pensamento negativo? Não vá atrás de saber que pensamento negativo você deixou entrar. Se está se sentindo mal, apenas admita: eu deixei entrar pensamento negativo. E a partir de agora, vou botar a mão na cintura e vou olhar para cima, como faz o super-herói. Imagina uma capa assim, voando assim, amarrada no seu ombro assim, voando assim, como que se fosse uma super-herói, um super-herói.
um representante do Cristo, porque hoje, né, parece que tem que ser super-herói. Mas não tem não, porque quem representa o Cristo está, como que dizer, né, submerso em energia positiva. E que grandiosa proteção existe à sua volta, né? Ai, que bonito isso! Então, quando você se sentir mal, estou me sentindo mal, vó. Aquilo que é do médico, vá no médico, né? Isso a avó não precisa nem falar para você. Sentiu mal, tonteira, dor de cabeça, dor no corpo, vai no médico. O médico sabe o que tem que receitar para você. Daí, se é de médico, aí você vai no médico. Mas se não é do médico, me sinto mal com o que o outro falou. Isso não é de médico. É de psiquiatra, né? Mas não é quando é problema mesmo, né? Quando é ansiedade muito agravada, né? Depressão, tudo isso, leva para o psiquiatra que ele ajuda você. Não é médico de louco, não. Tire isso da sua cabeça. Viu? Ele ajuda as pessoas com problema mental. Mas é o último nível do trabalho dele. Tem 10 níveis, do mais sutil ao pior. Viu? Ele ajuda a gente a se orientar. Se precisa, vá no médico. Mas quando não é do médico, algum fala mal de você. Algum faz um trabalho de macumba negativa, né? E manda lá no seu endereço. Começa a quebrar as coisas. Você vai nos médios, os médium fala, fizeram o trabalho para você, eu confirmo. Ai, foi mesmo essa pessoa, eu confirmo. Qual que é a sua atitude, minha neta? Ai, eu vou tomar um banho de descarrego. Hoje, amanhã ele manda outro. Qual que é a sua atitude, minha neta? Ai, tô lascada, avó. Não tá lascada nada, com Cristo ninguém tá. Bota a mão na cintura, olha para cima. E hospede pensamentos positivos. E você vai ver. É que nem um jarro. Se o jarro tá cheio de água suja, quando você hospeda energia positiva, o que acontece? O jarro que estava cheio de energia negativa, você bota energia positiva, o volume do vaso ou do jarro vai enchendo. E quanto mais coisa pura você verte no vaso, no jarro, mais coisa ruim sai dele. Por isso, às vezes, a pessoa fala, comecei a orar, me senti mal. Não, ficou evidente tudo que você estava hospedando. E aquilo começa a sair. Mas nunca, ao fazer oração e se sintonizar com a luz, você vai se sentir muito mal. Vai se sentir mal o suficiente que dá para você administrar tranquilamente. Porque com o Cristo, tudo podemos. E se podemos tudo, quanto mais não poderemos limpar-nos de qualquer energia negativa. Muito mais, né, minha neta? Muito mais, meu neto. Viu? Escute a avó. Não vai dizendo que eu sou vítima, entra por um ouvido e sai por outro. E infelizmente a avó me explica, mas eu não entendo. Isso é você ver vantagem em permanecer se sentindo mal. Daí você vai se sentir mal, mas está plantando e vai colher. Porque viu vantagem nisso. Ah, eu não consigo, não é que eu vejo vantagem, busque ajuda. Ah, essa ajuda não me ajudou, busque outra. Nunca se conforme com eu não consigo. Porque ninguém merece permanecer aonde se sente mal. E ninguém é obrigado. Está aí o Cristo para isso. Estão aí os trabalhadores da última hora, que vestem o branco, que vestem o amor, que trabalham silenciosamente, os espíritos de luz, né? Na seara do Cristo,
incansavelmente, eles estão aí para isso. Para que ninguém permaneça se sentindo mal, obrigatoriamente. Não existe prisão que o amor do Cristo não alcance. Escute o que a avó está falando na sua alma e modifique sua atitude. Bota a mão na cintura, olha para cima e abre um sorriso, nem que seja de fingimento. Bota a mão na cintura, olha para cima e abre um sorriso. Se você está no umbral, faz isso. Se você está encarnada e está se sentindo mal, faça isso. Você vai ver como que a energia positiva alcança você. E você começa a ter pensamentos positivos. Involuntariamente, imagine se você faz isso voluntariamente. Vó, nenhum pensamento positivo chega. Lembre dos momentos que você sorriu. Não teve? Teve. É impossível que alguém esteja vivo sem que tivesse pelo menos um momento de felicidade. Porque o corpo já teria definhado. Se você está viva hoje, teve muitos momentos que você pode recordar. Então, visite aquela memória onde você sorriu, onde você estava com gente agradável, onde te respeitaram. Até quem te maltratou um dia te respeitou. Até quem te maltratou um dia você sorriu com aquela pessoa. Mas foi tudo farsa hoje, mas naquele dia foi verdadeiro. Mas ele queria vantagem, mas foi verdadeiro. Você sorriu de verdade. Visite aquela memória. E visitar uma memória é ter pensamento positivo. Então você consegue sim. Viu? Você só não sabia como agora. A avó deu a fórmula para você. É um pensamento positivo, abraça outro, abraça outro. Dá a mão para outro e todos eles começam a circular na sua cabeça e desce para o coração e você começa a se sentir bem. Viu como era questão de atitude? Onde quer que você se encontre, coloque a mão na sua consciência que você não se sente bem porque falta luz no seu ambiente. E a luz que falta é aquela que você mesmo não acendeu. Por não perdoar, por não ter paciência, por não relevar, por se sentir superior, por se sentir inferior. Onde você se encaixa? O que é que você tem feito para que a sua luz interior não se acenda? Porque luz interior não falta dentro de você. Uma vez que todos que somos filhos de Deus carregamos no nosso íntimo luz suficiente para que no estágio em que nos encontremos exista calor humano, calor espiritual, misericórdia divina para conosco ou para com o próximo. Você está sofrendo? Pense nas pessoas à sua volta que também sofrem. E pare um pouco de pensar no você. E veja que lindo seria se ao acender a sua luz o outro se aquece, se ilumina. Então não importa onde você esteja, ou onde você estará no futuro, lembre dessas palavras da avó. Está escuro, vou acender minha luz. Como? Falando bem de quem está me fazendo mal. Às vezes alguém está fazendo uma maldade para você. Que no umbral tem, né? Um monte de gente que escraviza você. Pense bem dessa pessoa. Pense que ela escraviza porque está na escuridão, que está faltando luz ali. Quando a gente ama, a gente acende a luz interior. Ame, perdoe, releve.
Ai, mas tá me maltratando. Eu sei, na terra, não respeitava a luz dos preto velho? Ai, vó, eu chorava quando um preto velho de amor descia, de luz e de compaixão incorporava. Tanto que eu respeito os preto velho, vó. E o que fazia os preto velho? Era maltratado? E tinha misericórdia de quem maltratava, porque achava certo o que era um equívoco. Mas ele via essas pessoas como criança, que só com o amor e a misericórdia, com humildade e tolerância, aprenderiam, e dessa forma eles acendiam a luz interior. E os outros reconheciam os erros que tomavam por verdade, viu? Que coisa é essa, né? Então, considere que tem sim muita luz dentro de você. E para acender essa luz, é abandonar a mágoa, o sentimento de vingança, o sentimento de culpar os outros ou de se culpar. Não tem como recomeçar. Se o seu próprio caminho você não enxergar, quer sair de onde está? Do sentimento negativo, da escuridão? Como que você vai fazer se você não enxerga o caminho de saída? E como vai enxergar o caminho de saída se você não tem luz ali? Vó, preciso de ajuda. Estou orando para Deus mandar um espírito para acender uma luz para encontrar o caminho. Mas a luz que chega é essa. A clareza na sua consciência de que, por sua própria modificação de atitude, você pode acender a própria luz. Chegou informação para você dos espíritos superiores que dentro de você existe uma luz grandiosa. Então o seu trabalho não é esperar que a luz dos outros ilumine o seu caminho. Se você tem essa luz dentro de você, é tirar as capas que não permitem a sua própria luz brilhar. E essas capas são falta de perdão, falta de amor ao próximo, falta de humildade, é o orgulho, e a impaciência, a vaidade, o egoísmo. Então o que eu faço? Abandona a mágoa. Agora. Perdoa quem fez ou continua fazendo maldade. Pensa que você pode estar interpretando errado e julgando equivocadamente. Uma vez a cada 10. Se você é injusto ou injusta com os outros, não deve esperar que os outros sejam justos com você. Porque quando você foi injusta por interpretar equivocado, você não teve vontade de fazer mal para o outro. Você teve vontade de fazer justiça. Mas como a gente é limitado, a gente só consegue fazer justiça 9 vezes de 10. E se uma vez que seja a gente é injusto com os outros, não pode esperar que os outros sejam sempre justos com a gente. Aí você encontra a força de perdoar. Admitindo que nunca foi nosso papel dizer que o outro está errado e querer jogar pedra nele. Mas, vó, ele estava errado. Estava, minha neta. Todas as vezes. Certeza absoluta? É absoluta
metade das vezes. 99%, vó. Esse 1% aí. Ai, daí se eu dissesse que eu tô certa 100% das vezes, vó, eu seria que nem os fanáticos, né? E eu não sou fanática. Pois bem, minha neta. Pois bem, meu neto. Falou corretamente, eu sei agora. Quem não é fanático reconhece que não está certo 100% das vezes. E por isso mesmo, nunca deve julgar o próximo baseado na interpretação da realidade. Sobretudo quando a gente está cansado, a gente não enxerga direito. A gente não escuta direito. E pode sim julgar errado. Então, acostume-se a perdoar-se. Eu perdoei, vó. Mas não posso deixar de constatar que o mal veio daquela pessoa. Agora digamos que você está certo e o mal veio daquela pessoa. Qual que é a atitude que você deve ter? Vou dizer para todo mundo. Você não aprendeu que se critica em privado e se elogia em público? Imagine se você critica aquela pessoa em público e todo mundo taca a pedra nela. E em função disso ela desencarna. Tinha mais 80 anos para se corrigir no educandário terrestre com os seus bons exemplos, que não vai poder. Porque você tacou uma pedra e todo mundo tacou pedra e ela desencarnou. Eu não, vó, não quero ser iniciador disso, pois está sendo. Porque quem coloca treva no mundo atiça quem age na escuridão. Quem tem gozo em agir na escuridão. Porque dá palco para eles. Abandone essa atitude, esse costume, esse hábito, esse senso de identidade, minha neta, dentro de você. Hoje, agora, vó, agora mesmo. Como eu faço isso? Reconhecendo que você é falível. É que tudo ocorre para que você aumente no treinamento sua capacidade de amar ao próximo como a si mesmo. Por isso existem as provações do processo evolutivo, para reforçar a sua fortaleza interior e amar quem te fere e ter compaixão de quem caminha na escuridão e querer o bem do próximo, acendendo a sua própria luz. Porque quando alguém faz uma maldade e se acende a sua luz, ele continua no frio e você se aquece. Não adianta você procurar ser ressarcida com aquilo que o outro pode te dar. Porque se o outro pode te dar frio, escuridão, o que você vai lá buscar? Me diga só. Vou lá, vó. Vou lá falar para ele que quero ser ressarcida. Para, desconecta do mal. Você está dizendo que ele faz mal? Tô. E por que você vai lá buscar nele aquilo que ele não tem para te dar? Vá antes levar aquilo que ele precisa, que é amor e que é luz, que você mesmo diz que ele não tem para dar. Aí faz sentido, né? Aí a gente deixa de agir com hipocrisia. Olha que coisa boa. Faça isso você. Hoje mesmo. E verá que nunca mais vai ter razão para se sentir mal. Porque quando alguém te dá frio, quando alguém te dá treva, ignorância e escuridão, você dá o calor humano, dá luz.
da compaixão, da humildade, exemplos a serem seguidos, somando dessa forma estrelinhas que farão do outro lado seu espírito brilhar com Jesus Cristo. Viu? Importante isso. Leve tudo isso que a avó falou para o seu coração. Se corrija. Leve para as pessoas o que elas não podem te dar. Leve para as pessoas aquilo que o Senhor gostaria que elas tivessem trazido para você. E nunca vai te faltar condições para ser feliz, alegre, para estar bem e espiritualmente equilibrada. Viu? Na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nas minhas ações... E já acabou, vó? Olha que coisa, né? Quantas coisas a gente falou nesse encontro, né? Bastante. Bastante. E que importantes foram, né? Tanto para a avó, quanto para todos aqueles que vão escutar o que a avó falou. Né? E se você está no umbral, é porque o umbral está no você. Viu? Leve luz para todo mundo. E essa luz vai mostrar o caminho de saída. Vai mostrar como abreviar todos os seus sofrimentos, sentimentos ruins. É para colocar luz no ambiente onde você se encontra. É iluminando-se com a força do perdão, das ofensas, deixando de encontrar culpado nos outros ou em si próprio, perdoando os outros, mas sobretudo a si mesma, a si mesmo. Levando, nem que seja na sua memória do evento passado, as pessoas que te fizeram mal, aquilo que elas não tinham para te dar, viu? Elas só tinham ódio, rancor, ignorância e violência para te dar. Leve amor, bondade, misericórdia e compaixão. Leve o perdão, sobretudo. Mas eles não merecem, mas você merece. Não é que você quer estar na luz? Não é que você quer estar mais confortável, mais equilibrado do que está? É sim, vó. Então você merece o bem que o perdão faz. A gente faz, não é para os outros. Para os outros faz bem na forma de bom exemplo. Porque ninguém precisa do nosso perdão mais do que nós mesmos. Porque quem não perdoa, não tem como enxergar, porque vive na escuridão. Porque a própria luz está coberta com a capa da mágoa, do não perdão, viu? Você é luz, por isso que a avó chama você de anjo de luz. Você é um anjo de luz. Acredite nisso. E se você não acredita, bota a prova. Perdoe para você ver a sua luz faiscando, a sua luz crescendo. Você começar a enxergar o caminho a percorrer. Você começa a estabelecer sintonia com os espíritos de luz e eles vão aparecer bem diante de você. Viu? Ame incondicionalmente. Revisite os eventos passados em que te fizeram sofrer. Eleve para aquelas pessoas aquilo que elas não tiveram para te dar.
Leve amor e misericórdia, leve compaixão, leve compreensão, leve a sabedoria que estavam na infância da alma, onde agiram com infantilidade contra você. Eu sei um pouco de infantilidade teve porque não soube perdoar. Ah, mas eu era criança, hoje já não é. Hoje, quando você visita a memória da criança, você continua agindo igualzinho. Então não é porque você era criança, é porque você não perdoa. Porque aquilo passou, mas hoje você continua sem perdoar. Então você não agiu direito naquele dia que deveria, né? Baseado no que já sabia que era certo fazer. Deveria ter perdoado, relevado, tido paciência. Revisite sempre todos os momentos passados onde você foi tratada de uma maneira que não foi correta pelos outros. E não reagiu da maneira que você sabia ser correto, levando a eles o que eles não tinham para dar para você. Aquele que oferece rosa, continua com o aroma de rosa nas mãos, no corpo e no seu ambiente. E da mesma forma, é com aqueles que oferecem luz. Fica com luz na mão, fica com luz no corpo espiritual. E se ilumina o próprio ambiente. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para levar para os outros tudo aquilo que a gente gostaria que eles tivessem trazido para a gente, hoje, ontem ou naquele evento. Desde quando a gente guarda mágoa gratuitamente, que podia ter perdoado, mas hoje vamos perdoar, Jesus. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, a partir de hoje, qualquer memória ou pensamento negativo que nos traga tristeza, mágoa, ódio, raiva, inveja, orgulho, vaidade e treva, porque aquilo que a pessoa que nos mandou ou a pessoa que nos tratou mal tinha para dar, a partir de hoje, seja pessoalmente, ou seja na forma de um pensamento que chega, ou energia que chega, ou seja na forma de uma memória que visitamos, quando constatamos que trouxeram o que é negativo, vamos dar aquilo que eles não puderam nos dar. E o que a gente acha certo distribuir no mundo, né? Que é a paciência, a tolerância, que é a humildade, que é o auto perdão e o perdão ao próximo, viu? Faça isso você. E você vai ver como que os seus dias serão iluminados, não pela luz dos outros, não pela luz dos espíritos de luz, mas pela sua própria. Porque aquele que dá uma mão de consolo, aquele que planta luz e misericórdia, aquele que leva para o outro o que sabe que o outro não pode dar para ele, não pôde no passado te dar, e você dá hoje, já seja visitando aquela memória, ou seja, no dia a dia presente, quando você leva a luz fica presente na sua mão e no seu espírito, e tudo à sua volta se ilumina. E aquilo que era frio
se torna quentinho. É o cobertor de Jesus, né? É o aquecedor de Jesus. Ai, que quanta gente diz, né? Não tenho dinheiro, não tenho condição. E mal conhece o aquecedor mais importante, o cobertor mais importante, que é o cobertor de Jesus, do seu Evangelho, né? Incorporar nas suas ações os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É luz que aquece e ilumina o seu caminho. Viu? Então leve para as pessoas, viu? Tudo aquilo que elas não podem e não puderam te dar. Agora. E você vai ver que nem um dia mais você vai ter razão de se sentir mal. Viu? Nem razão e nem condição, está dizendo o meu espírito guia aqui. Ele está dizendo, as pessoas não vão ter razão de se sentir mal, Vicentina, mas também não vão ter as condições que fazem-nas sentir-se mal. Que bonito isso que ele disse, né? É verdade. Você vê que para ter o fogo precisa dos 3 elementos. Para você ter a comida precisa de todos os elementos. Para você ligar para a avó precisa de todos os números certinho. E se falta número, você não consegue se conectar com a avó. Esse é o exemplo que a avó deu anteriormente. Se falta número, se falta elemento para que você se sinta mal, você não vai se sentir mal. Então, sinta-se bem, sempre. Nunca dê os elementos que falta para você se sentir mal. E os elementos que faltam é você aceitar o pensamento negativo. E se o pensamento negativo já entrou, não entra. Mas se você tem a percepção de que ele já entrou, sem você deixar, que não acontece, viu? Mas foi por falta de orar e vigiar, né? Então, coloque a postura do bem, da luz. Olhe para cima e sorria. Nem que seja inicialmente por fingimento. E aquilo vai modificar sua vibração. Viu? Eleve sempre para as pessoas aquilo que você gostaria que elas tivessem dado para você. Nem que seja nos seus pensamentos. E mande para elas tudo o contrário quando mandam coisa negativa para você. Mande coisa boa. E você vai estar imersa num ambiente de luz. E nesse ambiente não há condições de sentir-se mal. Viu? Pronto. É isso que o meu espírito guia queria dizer. Que bonito, né? Ai, gostei. Eu que gostei. Você também, né? Graças a Deus, você viu? Você ficou escutando a avó até agora. Ela vai dizer que você não é um anjo de luz? É sim, é sim. Se não age assim, é falta de orar e vigiar só, viu? Mas agora você tem a fórmula, né? Já tem a fórmula que fartava. Nem fartava, né? Só que fartava você ser lembrada e lembradinho que você já tinha isso dentro de você. Mas tinha esquecido, né? Graças a Deus. Então vá, anjo de luz, na graça de Deus, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tanto nas minhas ações, né? Como nas suas ações, como nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E para sempre seja louvado na forma em que levamos para os outros tudo aquilo que não nos trouxeram e que a gente gostaria que tivessem trazido.
na graça de Deus, viu? Então vá. Beijo da avó, você aí um pouquinho hoje também, viu? E quem sabe, se Deus quiser um dia, a gente não se encontra, né? Imagine, eu vou encontrar com você no mundo espiritual, dizer: olha, você está aqui na colônia, que coisa mais linda. E você vai dizer: eu escutava você, vó, tanto que me lembrava das coisas que eu já sabia que tinha que fazer, fiz direitinho e vim parar na colônia. Então a vó vai dar um abraço maternal no você e dizer: por mérito seu, viu, boba? Graças a Deus. Ai, que quão lindo é o amor de Deus, né? Que permite a gente encontrar com seus filhos e filhas, onde quer que se encontrem, nessa jornada infinita de evolução da alma, né? Encontrar na condição de irmãos, irmãos em Cristo e em Nossa Senhora Aparecida, de quem eu sou muito devota, viu? Então vá. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Sempre diga isso, meu neto sempre diz isso. Quando acontece alguma coisa, ele recebe o convite de ficar contrariado, ele diz: graças a Deus. Para lembrar a razão daquilo ter acontecido. Se foi graças a Deus, foi pro bem maior e pro meu, diz ele. Que bonito, né? A gente agir assim. Então diga sempre: graças a Deus que aconteceu, né? Foi pro meu aprendizado, né? Graças a Deus, graças a Deus. Até semana que vem, viu? Daqui a pouco, você viu como passou rápido a semana? Passa rápido, escute a avó. Pratique o bem, sempre. Leve sempre luz e você vai estar sempre dentro dela. Leve sempre paz, que você vai estar sempre imerso nela. Leve sempre a misericórdia e você vai estar sempre imerso, imersa nela. Beijo da avó, viu? Anjo de luz que você é, que eu sei. Beijo.